A voz da consciência quer falar com você. Ouça. Nós vamos mexer com a sua consciência, mudar o seu pensamento. Na próxima hora, vamos contar histórias de vida para mostrar para você que a diferença entre eu e você é só a forma de locomoção. Pois você anda e eu não. Nós não queremos tomar o seu espaço. Nós queremos conviver com você. Lógico que não é possível conviver com você de igual para igual. Não importa se eu sou cadeirante, se eu não enxergo, se eu não ouço direito, ou mesmo não falo. Não se aproxime de mim só para mostrar para os seus amigos como você é gente boa e tem um amigo com deficiência. Eu confesso que não entendo por que um simples passeio em turma envolvendo uma ou mais pessoas com deficiência vira um evento sobrenatural, como já aconteceu comigo. Eu só preciso de dignidade e respeito. O que eu não gosto é da hipocrisia do politicamente correto. Se aproxima de mim, sim, mas com a mente aberta para receber o que eu tenho para lhe dar. Um simples sorriso, uma palavra de carinho, ou até mesmo, por que não dizer, o meu amor. Se entrei na sua vida, deve ter algum motivo. Esse motivo eu sei qual é. Eu sou um soldado de Deus que me mandou lhe convidar para uma viagem. Vem comigo sonhar, vem comigo beber da água da vida. Só peço que você acredite em mim, porque eu acredito em você, até quando Deus quiser. Melhor ainda. Boa tarde para você que me assiste no canal do Consciência Inclusiva. Hoje nós vamos conversar com Kleber Carrilho, cientista político especializado em comunicação. Nós vamos falar sobre o cenário político de 2022. Boa tarde, Kleber, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Bruno, boa tarde às pessoas que estão aí nos acompanhando, que estão nos vendo hoje e depois, porque provavelmente esse vídeo vai ficar no ar, essa nossa conversa vai ficar muito tempo para as pessoas assistirem. Estamos aqui tentando entender que cenário é esse que a gente está vivendo no Brasil e como é que serão as coisas até outubro. Obrigado, Kleber. Me diz uma coisa, essa eleição que nós vamos viver em 2022, ela está polarizada mesmo ou tem uma terceira via? Existe a possibilidade de uma terceira via? Então, Bruno, você sabe que a gente até acha que existe uma expectativa de terceira via na população. O que ocorre aqui, para que haja uma terceira via, mais do que uma expectativa na população, tem que haver também alguma liderança que tenha capacidade política de ser essa terceira via. E o que a gente tem neste momento é que, embora muita gente não queira nem o candidato A, nem o candidato B, que se apresenta neste momento, nenhum dos outros líderes conseguiram juntar forças para ser esse candidato C, ou esse candidato do centro, ou esse candidato do meio, ou esse candidato da terceira via. Então, como não há ainda nenhum líder político com essa capacidade, então fica claro, ou fica aparente nos resultados das pesquisas, que podem ser questionados, mas que estão se repetindo, que talvez a gente tenha mesmo uma polarização, uma escolha entre dois
os dois concorrentes principais, e que se isso se confirmar, a gente tenha uma antecipação da briga, que em geral ocorre no segundo turno, uma antecipação para o primeiro turno. Vamos ver, é algo que a gente não consegue adivinhar, a gente consegue observar tendências nas pesquisas, nas observações que a gente faz, mas, claro, que tudo pode acontecer até outubro. Mas, neste momento, o cenário atual, eu não consigo acreditar numa capacidade política para que um líder seja este dono da terceira via. E essa terceira via seria... Eu vou citar nomes, eu acho que eu posso, né? Claro que pode, eu posso também. Posso, né? Pode. Então tá bom. Eu Então acho que eu posso citar nomes aqui. Então pode. Vamos citar nomes. Esse candidato seria... Essa terceira via seria Sérgio Moro? Seria se Sérgio Moro tivesse capacidade política para isso. O ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro Sérgio Moro, ele não conseguiu demonstrar uma capacidade de entender o cenário político, entender que algumas condições são dadas, são essenciais para que se realize uma candidatura, para que uma candidatura seja viável. Ele não conseguiu compreender isso. Então, mesmo sendo um personagem tão lembrado, ele não conseguiu ter essa competência política. Consequentemente, não conseguiu nenhum partido para chamar de seu, né? Nem o partido onde ele está hoje o quer como candidato. Acho que nem ao Senado. Provavelmente ele sai candidato a deputado federal no Paraná, o que é pouco para quem teve uma importância tão grande há pouco tempo. Porém, é o cenário político brasileiro. A gente não pode ignorar o ambiente em que se está, em que as pessoas estão. E talvez o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro não tenha tido a competência para compreender esse cenário. Qual é a importância da comunicação para uma campanha política? Ô Bruno, você sabe que a política se realiza na comunicação. Embora você possa pensar que as políticas públicas, né, a realização, a administração seja a principal forma que a política tem, né? Então, a realidade, a transformação da realidade, o desenvolvimento de serviços públicos, isso, claro que é política, mas a forma que a política se apresenta para as pessoas é, em geral, ou principalmente, a partir do discurso. E discurso é comunicação. Então, não adianta nada haver política pública competente se não houver comunicação competente, para as pessoas saberem por que aquela política pública tem se desenvolvido, quais são as possibilidades de interação com esse ambiente, quais são as possibilidades de, inclusive, de desenvolvimento de novas propostas posteriores a uma determinada política pública que já foi desenvolvida. Então, o processo de conversa, o processo de negociação, o processo de comunicação é algo que faz com que a política se realize. Então, quando as pessoas me perguntam a importância da comunicação para a política, ela é a realização da política. Ela se dá a partir do momento que as pessoas têm contato com o que a política pode fazer. Numa campanha eleitoral, ela se torna ainda mais importante, porque as pessoas tendem a votar a partir de sequências lógicas, sequências racionais, que, quando estão juntas a aspectos afetivos ou emocionais, resultam numa decisão de voto. Então, tudo isso é construído com discurso, tudo isso é construído com comunicação, tanto de quem é candidato, quanto das pessoas que o apoiam, que o defendem, que multiplicam os votos. E você poderia me explicar um pouquinho sobre a mecânica da pesquisa eleitoral? Então, Bruno, as pesquisas eleitorais, elas têm, como toda pesquisa social, elas têm a intenção de compreender um cenário dado, isso é, aquilo que está presente na sociedade hoje, tá? Então, muita gente diz assim, a pesquisa não adivinhou o resultado. Nem é função da pesquisa. A pesquisa serve para dizer o que está acontecendo agora. E este retrato que a pesquisa traz, ele vai servir para quem desenvolve estratégia de
estratégias políticas e, consequentemente, estratégias de comunicação para que a gente possa calibrar. Então, vamos pensar o seguinte: se eu hoje sou o estrategista político ou de comunicação de um candidato e vejo que ele tem uma performance que não é a esperada nas pesquisas, eu posso, a partir dessas informações, manobrar o discurso, manobrar a ação política para que eu consiga ter um resultado diferente. Seria muito estranho, e aí as pessoas, às vezes, eu acho muito engraçado isso, as pessoas gostariam que as pesquisas transparecessem de forma exata no resultado. Isso não tem nenhum sentido, justamente porque senão eu não seria competente para mudar aquilo que a pesquisa está me falando sobre hoje e não sobre amanhã. Então, assim, a pesquisa não tem função de adivinhar o futuro. Então, a partir do momento que alguém diz assim, a pesquisa não acertou o que aconteceu, então não era a função da pesquisa. A pesquisa diz o que foi ontem. Agora, vamos para o capítulo 2. As pesquisas têm problemas metodológicos? Sim. Até porque, eu vou dar um exemplo para você. Como é que funciona a votação no Brasil? As pessoas entram numa cabine que está isolada e elas, por livre iniciativa, digitam o número de um candidato. Ninguém mostra para ela uma lista de candidatos e aí ela escolhe um, não é? Ela escolhe a partir daquilo que ela lembra, daquilo que ela anotou, daquilo. Então, não existe um estímulo na hora da votação. Quando se faz a pesquisa, se pergunta para a pessoa, desses candidatos, qual que você vota? Note que quando eu estimulo a pessoa a escolher um dos candidatos, eu estou fazendo algo que é diferente do que vai acontecer na hora da urna. Consequentemente, a gente tem aí um problema metodológico. E isso eu tenho apontado há mais de 10 anos para os colegas que fazem pesquisa. Olha, o ideal seria entregar um tablet para a pessoa. Neste momento, isso é muito mais barato. Há 10 anos, quando eu comecei a falar isso era caro. Dar um tablet para a pessoa e dizer, digite aí o número do candidato que você quer, sem que eu veja. Por quê? Porque a pessoa também não vai ser influenciada pela presença do pesquisador, o que pode ser muito complicado na hora de dizer qual é a decisão. Agora, esse discurso barato, besta, de a pesquisa tá ruim para um candidato, a pesquisa não serve para nada, isso tanto o Bolsonaro quanto o Lula, quanto todo mundo que, quando está mal nas pesquisas, faz a mesma coisa, o que é de uma irresponsabilidade, de uma imaturidade política tremenda. Vamos questionar as pesquisas por problemas metodológicos? Vamos. Dizer que pesquisas não acertam, isso é bobagem de quem não sabe para que serve pesquisa. Então você acha que a pesquisa, de certa forma, ela acertou o cenário de 2018? Mas eu acabei de falar que pesquisa não serve para acertar. Pesquisa serve para que eu, como profissional de comunicação, profissional de política, possa fazer a alteração. O que aconteceu em 2018 as pessoas que estavam fazendo a comunicação do presidente Bolsonaro foram competentes para ver onde é que ele não estava entrando, uma parte da sociedade que ele não conseguia entrar, e conseguiram rearranjar a estratégia de comunicação para que ele entrasse. E, consequentemente, eles usaram a pesquisa para fazer bem aquilo que um estrategista de política de comunicação faz. Agora, eu sou um profissional, eu não posso entrar no discurso barato de dizer que pesquisa não acertou, porque não é a função dela, entendeu? Os estrategistas do presidente Bolsonaro foram muito competentes ao brincar com isso, falar, a pesquisa não acertou, justamente porque eles sabem o que estão fazendo. E aí, uma parte do eleitorado entrou, claro que entrou na onda, só que a gente que é profissional não pode entrar nisso, né? Porque aí é bobagem, aí eu estaria sendo amador, né? Entendi. E não sou, eu trabalho com isso. Entendi. Então, me dá uma ideia do que a gente pode ver e por que as pessoas, os eleitores, eu estou falando agora dos eleitores. Sim. Por que elas não acreditam nas pesquisas? A maioria das pessoas que são perguntadas, né? Você acredita em pesquisa? Ela diz que não acredita. Por que essa credibilidade baixa entre as pessoas?
A função da pesquisa, do Instituto de Pesquisa, não é falar com o eleitor, é falar com o profissional, tá? Quando a pesquisa é publicada pela imprensa, ela cria uma expectativa no eleitor. E quando qualquer candidato que está atrás desenvolve o discurso de a pesquisa está errada, então isso já aconteceu com o ex-presidente Lula, com o presidente Bolsonaro, com todo mundo já criticou a pesquisa quando está atrás. E aí é claro que isso cria uma sensação entre os torcedores. Torcedores são aqueles eleitores muito próximos de um determinado candidato, entre os torcedores, de que pesquisa não dá certo. Se você somar os torcedores de Lula, que acham que pesquisa não reflete a realidade, porque tantas vezes o Lula falou que pesquisa não reflete a realidade, com os torcedores do Bolsonaro, que também fala que as pesquisas não funcionam, da maior parte da população, é claro. Mas se a gente pensar que pesquisa não serve para a população, mas serve para os profissionais desenvolverem estratégias, então a pesquisa tem funcionado. Porque se eu vou te levar uma coisa em consideração. Você acha que os profissionais que estão ao lado do ex-presidente Lula e ao lado do presidente Bolsonaro, neste momento, trabalhando a comunicação, estão olhando para quê para desenvolver as estratégias? Para pesquisa. Agora, eu olho para a pesquisa, mas eu digo para as pessoas que a pesquisa está errada. Se a gente trouxer aqui qualquer profissional que esteja com o presidente Bolsonaro ou com o ex-presidente Lula neste momento, eles estão olhando para a pesquisa todo dia. Só que eles estão falando... Todo dia, mas estão falando... Principalmente o pessoal do que... Bolsonaro está dizendo assim, a pesquisa está errada, a pesquisa está errada. Por que ele está dizendo isso? Porque ele quer que isso se transforme. E aí eles estão usando de forma inteligente a informação que eles têm. O que você não pode... Então você acha que é uma tática... Posso, se você quiser cair nessa, você pode, Bruno. Eu não posso, eu sou profissional e trabalho com isso. Eu estou te dizendo como ocorre. Agora, se você quiser acreditar, aí cada um que acredita no que quer. Não, por isso que eu trouxe você aqui para poder entender Sim. Um pouco da mecânica, né? Mas, ó, eu tenho certeza disso. Pode conversar com quem está fazendo a campanha. Vamos pensar no governador, no candidato a governador Tarcísio. O que ele acabou de publicar agora? Uma pesquisa dizendo que ele está na frente do Rodrigo Garcia. Por que ele acredita e o presidente Bolsonaro não? Então, na verdade, eu uso a pesquisa quando ela está boa para mim e digo que a pesquisa não funciona quando ela está ruim para mim. Normal, natural isso. Isso acontece no mundo todo desde sempre, viu? Na verdade, não é exclusividade do Brasil, não. Na verdade, como militante político, eu aprendi a enxergar a pesquisa de uma forma diferente, né? Porque Como assim? A pesquisa serve para quem está na frente, para dizer, para dar o sentimento de que já ganhou, e para quem está atrás, ou para dar um gás, ou para desanimar. Mas o presidente Bolsonaro tem as duas versões. Usou muita pesquisa para dizer que tinha um monte de gente contra ele, né? E foi muito bem. Eu acho que a competência do presidente Bolsonaro em 2018, ao usar esse inimigo, que era a pesquisa é meu inimigo, Datafolha é meu inimigo, Bibop é meu inimigo, isso funcionou muito bem. Mas fique tranquilo, ele fica lendo todas as pesquisas quando saem, tá? Não pense que ele deixou de ler pesquisa, não. Tá certo. E você acha que o próprio sistema político ele expeliu o ex-governador João Dória? Ou foi uma falta de competência dele mesmo? É isso. Eu vou te contar uma coisa importante, Bruno. E até no meu livro eu falo muito disso. Eu tenho um livro chamado Faça Política, muito simples, de bate-papo para quem está começando a fazer política. E eu digo o seguinte: política é a arte de juntar pessoas, de organizar pessoas e de organizar demandas. Só que, para fazer política, você precisa juntar mesmo. E, como diz um velho amigo meu, político não pode ser aquela pessoa que só tem amigo novo. O João Dória, o ex-governador João Dória, é um cara que só tem amigo novo. Ninguém fica amigo do João Dória durante mais de 6 meses. Então ele vai colecionando amigos, e as pessoas vão saindo fora, porque ele não cumpre o que combina, ele não é o cara leal, ele não é... Então, ele nunca foi um político, foi um personagem
que entrou no mundo político num momento em que havia uma dúvida sobre o fazer política, então a crítica, antipolítica, não sei o quê, ele entra nesse cenário, surfa, mas depois não existe nada embaixo. Então, naturalmente, você usou o verbo expelir e eu gosto muito dele. Ele foi, naturalmente, a política é como sabe, você entra um espinho na sua pele e aí o espinho fica lá um tempo, mas o seu corpo vai expelindo aquilo e de repente o espinho cai. Você pode tirar, mas se você não tirar, daqui a alguns dias o espinho vai sair. Por quê? Porque o teu corpo não reconhece aquilo. Embora ele fique lá um tempo. Né? Então, o João Dória foi isso. Tem competências? Tem capacidade de comunicação? Tem, claro que tem, não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, tem competência para ser um líder político no longo prazo, e política se faz no longo prazo? Não, não tem. Ponto. Entendi. É por isso que eu trouxe você aqui para poder entender um pouquinho mais do cenário político atual. E é o seguinte, pessoas de fora, fenômenos, tipo o Trump, sim, que foi o mesmo mecanismo que fez o Dória aparecer no Brasil. sim. Gente de fora entrou para a política pela mão de alguém. Esses fenômenos acontecem de tempos em tempos e não ficam. Como é que funciona isso? Como é que funciona isso? Concordo, Bruno. Esses fenômenos acontecem de tempos em tempos, há uma renovação no ambiente político, algumas pessoas entram no ambiente de renovação, mas não conseguem ficar. Outras pessoas se preparam muito e ficam no ambiente político, e desenvolvem boas carreiras, grandes carreiras no ambiente político. Eu acho que o que aconteceu no Brasil em 2018, por exemplo, com a chegada do Dória, com uma ascensão do presidente Bolsonaro a um patamar que ele não tinha antes, né? Foi a partir desse fenômeno da antipolítica, que ainda está por aí, então muita gente do Novo, muitos candidatos a deputado federal conseguiram grandes votações e vão conseguir ainda, no MBL, no fenômeno do antipolítico. Porém, no longo prazo, a tendência é que quem se prepara mais, quem conhece política, quem está no ambiente político com a capacidade de compreender as pessoas, compreender os cenários, compreender principalmente as demandas, esses líderes se mantêm. Esses líderes conseguem conviver com a política no longo prazo. Né? Quando você olha para alguns aventureiros, eles entram com tanta empolgação que é impossível manter, porque não há realização. Então, quando as pessoas notam que não há realização, há uma frustração que naturalmente os expele, vou usar o seu termo, os expele do ambiente político. Por que as pessoas de mídia, elas são tão procuradas? Tipo, vou citar um exemplo aqui. O Tiririca, vai. Tá. É um artista, né? É um artista vindo da mídia que se lançou candidato e conseguiu se eleger, acho que duas vezes e vai, não sei se vai tentar um terceiro mandato. Já conseguiu 3, eu acho. Como é que funciona esse fenômeno? Como é que funciona esse fenômeno? Principalmente em A ambientes relação em da que... mídia com a política. Tá. Principalmente em ambientes onde não há uma educação para a cidadania tão grande como o Brasil, por exemplo, esse é um fenômeno que acontece muito. Por quê? Porque é um shortcut, é um atalho para que alguém que já é conhecido consiga desenvolver uma atuação no ambiente político. Mas não é exclusividade do Brasil. Quando você olha para o presidente da Ucrânia, por exemplo, que está aí liderando a Ucrânia contra a Rússia, ele é um fenômeno desses. Ele era um comediante que de repente apareceu e tal. Isso acontece de tempos em tempos e acontece principalmente nos ambientes em que
a formação para a política não existe com tanta competência. É o caso do Brasil, por exemplo. Então, me explica por que os partidos políticos eles não têm um trabalho de longo prazo, né? A minha impressão, eles não têm um trabalho de longo prazo de formação de políticos. Eles pegam uma eleição, formam a chapa parece que com qualquer pessoa que tem um mínimo de interesse pela política. Olá? Eu acho que eu ouvi tua pergunta. Voltou. Bruno, voltou. Ô, Bruno, você sabe assim, eu não digo que todos os partidos fazem isso, não, tá? Eu acho que tem no Brasil, a gente tem partidos muito preocupados com a formação das pessoas, sim. Tanto à esquerda quanto à direita, tá? Talvez eu não cite aqui, até para não causar nenhum estresse aqui no seu programa, mas existem, sim, bons partidos, tanto à esquerda quanto à direita. E, assim, o que a gente precisa entender é que o ideal seria que só os bons partidos, os partidos que preparam as pessoas, que estão preocupados com isso, só que eles estivessem eles tivessem todo o cenário político para eles, porque a gente tem muitos irresponsáveis no Brasil. Este é o grande problema. Talvez a gente tenha mais irresponsáveis do que responsáveis, mas há responsáveis sim. E a minha esperança, eu trabalho com educação para a política também há mais de 20 anos, e a minha esperança é que a gente tenha no Brasil a possibilidade de ter um ambiente em que os partidos estão preocupados com formação de base, com formação de liderança, com a preparação dos eleitores, com a comunicação e a educação política dos eleitores. No Brasil existe a previsão, não sei se você sabe, acredito que sim, né, Bruno? Que todo partido tenha uma fundação voltada para a educação política. Tem partidos que fazem isso muito bem. Tem partidos que trabalham muito bem essas fundações. E tem partidos que não. Tem partidos que simplesmente ignoram isso. E aí é dinheiro público, que vem da subvenção do fundo partidário, que este dinheiro tem que ser investido nas fundações. E tem partidos que não fazem isso. Este é o grande problema. Como não tem tanta fiscalização, a gente acaba não tendo punições, mas deveria haver, porque há dinheiro público investido na preparação das pessoas. Me conta uma coisa. Qual é o cenário que você vê em 2022? Como assim? O desenvolvimento das campanhas, vai? Eu acho que nós temos aí duas campanhas. Qual é? Você está falando para presidente? Não, em geral. Deputados estaduais, federais. Senador, tudo. Vamos fazer uma análise geral. Senador, tudo. Tá. Ô, Bruno, você sabe que a gente ainda não tem as campanhas não começaram, né? Tem pré-campanhas aí. Tem muita gente boa trabalhando muito bem, com competência, indo para as bases, falando de temas. O que me assusta de vez em quando é esse poder, como você já citou aqui, dos influencers. Que eu acredito muito que haja a necessidade, por exemplo, para a Câmara, para as Assembleias Legislativas. Eu acredito que haja necessidade de pessoas ligadas às regiões, que levem demandas das regiões para a Assembleia Legislativa, para a Câmara dos Deputados, de pessoas ligadas a temas, então, pessoas ligadas a temas como a produção agrícola, ligados a temas como as mulheres, como determinadas minorias, isso é super importante. Agora, o que me preocupa é quando o influencer, aquele TikToker, aquele Instagrammer, vai lá e consegue não sei quantos milhões de votos. Isso é ruim. Por quê? Porque ele não representa nada. Porque ele não representa uma região, não representa um tema, não representa nada.
essas pessoas têm que ser alijadas do processo político, têm que ser retiradas do projeto político. O que eu preciso, de verdade, é gente que representa a direita e a esquerda, temas, regiões, interesses, ideias. É isso que é fundamental no ambiente político. Por exemplo, a pessoa com deficiência precisa Então, tem que ter representatividade. Perfeito. Você sabe, pelo que você está falando. Sim, porque eu fico pensando o seguinte... Se eu estou entendendo... É isso. A agora, segmentação Bruno, da sociedade. Desculpa, tá interrompendo aqui, eu tô te interrompendo. Bruno, eu vou te contar uma coisa importante. Veja só, as pessoas com deficiência precisam ter representantes. Por quê? Porque ainda não temos políticas públicas definitivas para que haja realmente uma preocupação com a população com deficiência. Perfeito? Ok. Mas, ao mesmo tempo, tem gente que está próxima da pessoa com deficiência, ou mesmo a pessoa com deficiência, que vai lá e vota no cara do Instagram. Enquanto tem gente lutando pelos direitos das pessoas com deficiência há 300 anos. E aí o cara tá lutando Exatamente. E ele perde a eleição pro cara que faz dancinha no TikTok. Pô, mas aí não pode, cara. Por quê? Mas perde por quê? Porque o cara que tá lá também, que precisa de representante, vai lá e vota no cara do TikTok. Pô, mas aí não dá, né, Bruno? Isso me irrita profundamente no ambiente político brasileiro. Vamos falar português claro aqui. A pessoa com deficiência, ela tem 45 milhões e 600 mil pessoas com deficiência. 4 vezes e meia maior do que a população de Portugal. Sim, é isso. Agora, cadê essas pessoas lá na Câmara dos Deputados representando? Você tem no Senado a Mara Gabrilli, a Célia Leão. Não, a Célia Leão não está com mandato agora. A Célia Leão foi deputada estadual. Mas é secretária da pessoa com deficiência em São Paulo. Sim. Mas assim, cara, tá faltando gente. Você sabe que tem uma coisa assim, eu acho muito interessante. A Mara Gabrilli fez com que o Senado tivesse que fazer uma reforma para que os ambientes do Senado fossem acessíveis. Exatamente. Porque antes dela nunca tinha tido um senador que tivesse que usar a cadeira de rodas. Como assim? Pô, quantas pessoas... Eu não tenho número agora, Bruno. Quantas pessoas usam cadeira de roda no Brasil? Alguns milhares. Eu também não tenho milhões. esse... Eu acho que ultrapassa 1 milhão. Não ultrapassa? E aí não tem um senador que tem agora... Ou na Câmara dos Deputados, quantos tem? Então, quantos cegos tem na Câmara dos Deputados? Quantos surdos tem na Câmara dos Deputados? Ué, não está representado isso. Então, acho que tem 2 deputados com deficiência visual. Então, na Câmara hoje. De 513? Se eu não me engano. De 513? Que é isso? Terrível. A gente tem que pensar nessas representações. Mas aí é que tá. Eu acho que os partidos políticos precisam criar uma cultura de representatividade política. Todos os segmentos teriam que ter seus secretariados em cada partido, independente de ideologia. Ideologia, claro. É isso. Concordo plenamente, Bruno. Tem que ter isso mesmo do partido de direita, de esquerda. Para que tenha um trabalho real, para que exista um trabalho real de formação política e defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Perfeito. Concordo plenamente, Bruno. Porque hoje em dia você vê muitos candidatos querendo o apoio da pessoa com deficiência para bater nas costas, e depois, daqui 4 anos, cadê? Nunca mais
Você sabe o que é pior, Bruno? Eu vou te falar uma coisa. É o cara que, em vez de pensar em política pública, ele acha que ele vai ganhar o voto da pessoa com deficiência porque vai arranjar uma cadeira de rodas nova para ela. Isso não é política pública. Isso é assistencialismo barato. O que é importante é política pública. Política pública de verdade. É educação, saúde. É fundamental isso. A gente não tem. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. E aí você pode. Eu vou falar dos candidatos a presidente, tá? Os dois pré-candidatos principais à presidência da República, Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Você viu um desses caras, nos últimos 6 meses, falando algo sobre a pessoa com deficiência? Que não seja forçado, que não seja no evento, que não seja a mulher que mandou ele falar, que tenha saído naturalmente? Sabe por que não? Porque não está na cabeça desses caras. Porque esses caras não estão preparados para isso. Nós temos um ambiente político muito ruim, porque as pessoas não estão preparadas para a política pública. As pessoas estão preparadas para pegar carona. Sabe o que me fez votar em um candidato? Eu vou citar, vai. O que me fez votar no Bolsonaro foi saber um dos motivos. Porque eu sempre procuro votar inclusivo, né? Pessoas que tenham a agenda da pessoa com deficiência. Claro, tá certíssimo. Mas eu não vi em nenhum momento Bolsonaro falar nem bem nem mal da pessoa com deficiência. E não tinha nada no programa de governo dele, né? Você pegava o programa de governo daqueles PPTs, não tinha nada. Até aí tudo bem. Ninguém é obrigado a botar no seu programa de governo. Deveria ser sim, Bruno. Como não? Cara, não tem como uma pessoa que vai ser presidente do Brasil, um projeto que está concorrendo à presidência, não ter um item sobre a pessoa com deficiência. Não tem sentido. É uma tristeza, teria que ter. Cara, é uma tristeza. Teria que ter. Mas se não tem, eu não vejo, eu como pessoa com deficiência, eu não vejo problema. A gente pode criar. A gente pode criar. Tá. A gente pode conversar com o candidato e mostrar a importância disso para ele. Sim. Perfeito. Agora, se ele não tem, a gente vai construir um diálogo para que tenha. Claro, claro. Mas o que me fez votar, um dos motivos, né, pelos quais eu votei no Bolsonaro, foi a presença de um tio da primeira-dama com deficiência auditiva. Porque eu sabia que os direitos da pessoa com deficiência, teoricamente, né, não seriam atacados por causa dela. E aí você viu que a outra campanha estava atacando os direitos da pessoa com deficiência, foi isso? Eu não via nada em lugar nenhum. A outra campanha, desculpa, eu não sabia. A campanha na época do Haddad não tinha nada sobre pessoa com deficiência? Eu não me lembro de ter conhecimento disso. Entendi. Não, bacana, bacana. É um depoimento muito importante seu. Então eu sempre acreditei. Você está acompanhando esse ano? Como é que estão? Já estão falando sobre esses temas, tanto a campanha do ex-presidente Lula quanto do presidente Bolsonaro? Não, ninguém falou nada até esse momento. Tá. Pelo que eu tenho de conhecimento.
E você vê nesses Deveriam últimos anos, falar. você vê que houve conquistas nessa área nesses últimos 4 anos? Bom, sim, já. Bom, eu vou te falar uma coisa. Se não houve decréscimo dos direitos, já é uma grande Ah. conquista. E quando você acha que houve acréscimo nos direitos? Quando pessoas como o senador Romário e a senadora Mara Gabrilli conseguiram ser eleitos, né? Não, mas eu estou falando no executivo. Quando é que você viu, em que governos você acha que houve acréscimo nos direitos, acréscimo na inclusão? Como é que foi? O primeiro cara a falar da pessoa com deficiência no Brasil foi o hoje senador José Serra, quando Ministro da Saúde, criou né? a Secretaria da... Foi ministro da Saúde. Também. Quando criou a Secretaria da Pessoa com Deficiência, quando foi eleito prefeito de São Paulo em São 2005. Paulo. Foi a primeira vez que eu vi alguém de peso colocar a questão da pessoa com deficiência na pauta Muito bom. social e política. Bacana, bacana. O senador José Serra tem um trabalho fantástico. Eu sou um. Não é uma questão ideológica, não estou falando aqui da questão ideológica, estou falando da questão de trabalho mesmo. Né? Eu acho que o atual senador José Serra tem um trabalho muito interessante em diversas áreas, inclusive essa. Né? Que bacana essa informação que você me traz. Muito interessante mesmo. Foi 2005. Na verdade, desde 2001, né? A gente via alguns alguns lampejos de inclusão, Na por prefeitura? exemplo, nas prefeituras. Prefeitura de São Paulo, Por 2001, exemplo, quem era? Eu não lembro agora. Era Marta Suplicy, 2001, era isso? Marta Suplicy, perfeito, era isso mesmo. acho que era isso. Marta Suplicy, é Mas isso mesmo. eu tô falando de Santos. Eu tô Ah, falando de Santos. Santos, que Tá. foi o prefeito Beto Mansur que Beto começou Mansur, a depois botar Papa, depois é a isso mesmo. botar a botar rampa nas calçadas para poder poder a gente transitar, botar elevador nos ônibus Sim, para a gente perfeito. poder. Foi um pequeno embrião importante, né? Mas Perfeito. precisa ter um avanço na política pública. Quando eu fui candidato a vereador ano, da, há 3 anos atrás, 2020? quase 3 anos atrás, né? Eu tô 2 anos. considerando já 2 anos. Você Eu foi estou por qual considerando partido? como se fosse Qual partido? PRTB, PRTB, tá. do falecido Levi Fidelis. Sim, Então, eu defendia a necessidade da criação de uma secretaria da pessoa com deficiência, de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. perfeito. Por quê? Em Santos nós temos 120 mil pessoas com deficiência. E é um público que merece atenção e respeito. Claro, com certeza. Mas Concordo plenamente, infelizmente eu Bruno. não fui eleito, né? Acho que o PRTB não fez nenhum vereador, né? Infelizmente eu não fui eleito. Mas é uma outra conversa para outro dia. Com certeza.
Que bom. Mas bacana isso, bacana saber que você está nesse movimento, Bruno. Muito bom mesmo. Eu sempre fui metido na política, né? Que legal. Eu sempre fui envolvido com política. Isso aí. Muito bom. Se orientar a política ouço. Pública para pessoa com deficiência. Apesar de não... Bruno. Eu sempre tentei orientar a política pública para pessoa com deficiência. Mas, na maioria das vezes, eu não fui ouvido. Este é o grande problema Entendeu? da política brasileira, né? Então, muita gente que não precisaria ser ouvida é ouvida e gente que precisa ser ouvida não é ouvida. Pronto. É uma pena. Mas é isso que a gente tem que lutar sempre, viu, Bruno? exatamente. Eu gosto muito desse trabalho que você está fazendo, eu acho importante você fazer isso. Acho que a questão da pessoa com deficiência é maior do que qualquer caminho partidário. E mais do que isso, Bruno, eu vou te dar um conselho, até para terminar, porque a conexão não está boa. Um conselho para você. Eu acho que para quem trabalha com uma pauta tão importante quanto essa, você não pode ser amigo de político, você não pode falar bem de político, você tem que cobrar o tempo todo. Se você olhar para um político e tiver simpatia por ele, você não está fazendo o seu papel. O seu papel é cobrar o tempo todo, porque na hora que você olhar com simpatia para qualquer político, ele não vai cumprir o que é necessário. Então, sentiu simpatia por alguém, saiba que você está falhando ao fazer política, porque você é responsável por um bando de gente que precisa da sua liderança. E ser líder político de um tema tão importante, tão esquecido, depende que você não trate nenhum líder político com deferência. Pelo contrário, você tem que tratar sempre com muita firmeza para que eles não se esqueçam de que esses temas são fundamentais. Não ter simpatia por político nenhum. Algum, nenhum, por um motivo muito simples. Se você sorrir para ele, ele vai achar que ele não precisa mais dar atenção a você. Político só funciona quando é cobrado. É por isso que eu digo para as pessoas, quando você tem político de estimação, quando você torce por político, quando fala, vou torcer para dar certo o governo de não sei quem, você não está fazendo política, você está sendo um bobo da corte. E você não pode. Você é um líder que tem que cobrar o tempo todo. Se o cara sorrir para você, você diz, por que você está sorrindo? Eu estou aqui com um bando de demandas para você e eu quero que você já esteja trabalhando nelas. Se não estiver, que comece agora. É isso. Senão, Bruno, só vão querer te enganar. E eu estou falando de todos. Não estou falando de um ou de outro, não, de todos. Porque senão, eu morei na França, moro em Portugal hoje, morei na França um tempo. O francês é um bicho complicado, que é assim, ele elege o cara um dia, no dia seguinte ele está descendo o cacete no cara. Por quê? Porque ele quer que o cara trabalhe. Você não contrataria uma pessoa e se a pessoa fizesse bobagem amanhã, você ficaria, vou torcer para dar certo. Por que você tem que fazer isso na política? E no Brasil fica essa coisa de, eu torço para dar certo, ai, coitadinho, ai, que legal. Não, político é para tomar porrada, político é para ser cobrado o tempo todo. E como eu vou falar isso para as outras pessoas quando você foi eleito? Quando você foi eleito, eu vou falar, vai lá no Bruno e cobra o Bruno o tempo todo. É isso que é para fazer política. Tá certo, porque na hora que você sorrir então. Alguém, já era, acabou. Na hora que você gostar do Bolsonaro ou do Lula, na hora que você gostar do Bolsonaro ou do Lula, você não é político, você é torcedor. O grande problema do brasileiro hoje é que nós não temos tratam política como torcida de futebol. Exatamente. E esse é o problema do brasileiro. A gente não pode fazer isso, né, Bruno? Não pode. Então pronto. A gente tem que separar. Eu quero ver você fazendo uma coisa no seu programa. Posso te dar um desafio? Pode. Eu quero que você pegue esse programa e comece a fazer o seguinte, a olhar para cada atitude de cada candidato a prefeito, nesse caso, a presidente, a governador, principalmente no executivo, e começar a apontar os erros de cada um nessa área que você manja muito, que é a área das pessoas com deficiência.
olhar para o programa do Bolsonaro, do Lula, do Ciro, da Simone Tebet, e cadê? Onde tem? Não tem? Então, vou cobrar. Olhar para o Tarcísio, para o Haddad, para o Garcia, e vou cobrar. É isso que faz um líder político. Aí, quando você fizer isso, e as pessoas te reconhecerem, não vai acontecer o que aconteceu em 2020. As pessoas vão olhar e falar, esse cara tá trabalhando. E elas vão votar em você. O meu problema principal, eu acho que foi a comunicação, quando eu fui candidato. Será? Eu acho que foi a comunicação. Você estava amigo de algum candidato a prefeito? Eu trabalhei por um candidato a prefeito, né? Tá vendo? Você deveria ter trabalhado para a causa. Não é porque você está no partido político que tem que trabalhar. Não. Você é defensor de uma causa. Ô, Bruno, cuidado com isso. As pessoas vão te usar para ganhar voto, Bruno. Mas eu pensei o seguinte. Descer o cacete. Pensei o seguinte. Pensei o seguinte. Todo mundo. Na verdade, eu pensei o seguinte, ó. Se eu trabalhar para um determinado candidato a prefeito, que foi o que me apoiou, eu teria um trabalho um pouco mais facilitado, porque eu teria... Quantos votos ele trouxe para você? Não tenho esse cálculo. Quantos votos você levou para ele? Alguns. Vários. Então pronto. Então quer dizer, quem ganhou nessa história? Ele. Você não ganhou nada. Ele. Tá vendo? Então, Bruno, você tem função social no mundo, como eu tenho também. É olhar para o cara que está no poder e questionar. Não importa se é Lula, se é Bolsonaro, se é o prefeito, se é o Papa, se é agora o menino aí, o Rogério, né, que é o prefeito de Santos. Tem que Rogério descer o cacete. Santos. Tem que descer o cacete sempre. Não importa, cara. Porque senão, esses caras não vão fazer nada. Não vão olhar para você e falar, só mais um. Agora, se você tá lá e tem um monte de gente junto com você, aí eles vão te respeitar. É isso. A moeda de troca da política é essa. Então a presença na política não é viável, então. Se eu tenho que descer o cacete. Se eu tenho que descer o cacete todo dia. Sim, é viável, porque no cara eu não posso. Ele vai te respeitar. Eu não posso participar da política. Não, ele vai querer você do lado. Sabe por quê? Porque você vai representar um monte de gente, porque você vai trazer gente com você quando você apontar o dedo. Agora, quando você estiver lá falando, por favor, que bacana, que legal, ninguém vai vir com você. Ô, Bruno. Entendi o seu conselho. Sem ser paga-pau de político, hein? Esses caras não querem nada com você. A não ser que você seja alguém que leve gente para eles. E aí você vai cobrar, porque você só vai levar gente quando você estiver conseguindo trazer benefícios para a população. Entendi o seu conselho. Então, agradeço. Próxima sessão da Câmara dos Vereadores de Santos, vai lá e questiona todo mundo. Fala, cadê os projetos para as pessoas com deficiência? Teve algum hoje? Não? Então tá, cadê? Aí sim você vai começar a fazer política. Tá bom? Entendi o seu conselho. Valeu. Sua mensagem final. Mensagem final, Bruno. Fazer política e amigos que estão nos assistindo, fazer política é extremamente simples, mas ao mesmo tempo é extremamente trabalhoso. Por quê? Porque quando a gente busca algum objetivo na política, quando a gente desenvolve alguma liderança na política, a gente precisa perseverar sempre, a gente precisa estar o tempo todo trabalhando. E desenvolver esse trabalho exige da gente dedicação quase integral. Dá um tempinho para dormir de vez em quando, mas em geral você está fazendo política. Obrigado pelo convite, Bruno. De nada, um abraço. Meu corpo não me limita porque minha consciência é livre. Tchau. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Kleber. Um abraço. Espera aí, deixa eu encerrar.
alguma coisa entendi. Tá ao vivo. Estamos ao vivo? Oba! Então, Oi, meus amores. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim bater um papo com vocês. E hoje de uma maneira muito diferente, né? A gente vai hoje fazer um vídeo, né? Uma live contando da minha história, contando essa fase, né? De quando eu andava, de quando eu deixei de andar. Então, se eu fosse vocês aí, segurava a emoção, porque hoje vai ter muita coisa, muita novidades. E olha, coisas que eu nunca contei para ninguém. Raríssimas pessoas sabem disso. E hoje eu vou estar aqui contando para vocês que tanto me acompanham e estão ao meu lado, acompanhando minha trajetória de vida, me incentivando, né? Me apoiando, me ajudando. E é isso, eu acho que hoje é um bate-papo muito tranquilo, muito transparente, repleto de muito amor, de muito respeito, assim como vocês me conhecem e sabem quem eu sou. Hoje, para mim não bater esse papo sozinha, né? Eu convidei a Denise, uma amiga muito querida e especial que eu tenho, um presente de Deus na minha vida. Denise, seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde a todos, muito obrigada. É um prazer, é um prestígio poder te ajudar, estar do seu lado. Fico muito feliz em estar aqui com você hoje. Ai, que gratidão, eu só tenho que te agradecer mesmo. E a Denise, ela vai estar me ajudando, né? A gente recebemos algumas perguntas, né, de pessoas próximas, com curiosidade sobre essa fase da minha vida, e a gente colaboramos aí essas perguntas para a gente poder contar para vocês essas histórias. Eu espero do fundo do meu coração que vocês gostem, que seja uma forma de vocês conhecerem não só a Lady Rose, né, mas a trajetória da minha vida. E volto a dizer, o coração, ó, tá tum, 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 de muita emoção, de muita... falar sobre esse assunto me faz voltar no tempo, né, e traz à minha memória sentimentos que eu não falo que eles são esquecidos, mas eles ficam adormecidos no nosso coração. Então, falar deles, vocês tenham absoluta certeza que eu vou me emocionar e vocês também aí vão, tá bom? Denise, vamos lá? Vamos lá. Bom, tem bastante pergunta, né? Lógico que todo mundo quer saber um pouquinho da sua história, né? Que é uma história muito linda, uma história de superação e com certeza vai nos trazer grande exemplo, grandes inspirações, né? E assim, a primeira pergunta, a gente quer saber quem é a Lady, né? Me conta um pouco de quem é a Lady. Bom, eu sou casada, né? Eu sou casada com o João. Quem não conhece o João, né? Nosso famoso parceiro aí, minhas pernas. Eu falo que o João é a extensão, né, do meu corpo, literalmente. Eu conheci o João quando eu andava, então nosso relacionamento já veio de quando eu andava, e a gente nos casamos logo que eu deixei de andar. Então a gente já pode começar essa nova live, nossa live, falando que o amor, né, ele está acima de qualquer preconceito, de qualquer barreira, e que o amor ele é puro. A gente tem que aceitar as pessoas como elas são. Então, eu já estou casada com o João, já tem 16 anos. Sou mãe também, sou mãe de um campeão aí chamado Kevin, um menino abençoado por Deus. Graças a Deus tem me dado muito orgulho. Moro em Arujá, já tem... Eu cheguei em Arujá em 2003. Eu cheguei já aqui em Arujá como cadeirante, né? Então, eu vim de Guarulhos, logo eu deixei de andar, eu já vim morar em Arujá, já numa cadeira de rodas. E quando foi essa trajetória de quando você andava? Olha, a minha vida quando eu andava era uma vida muito corrida, acho que como de todo mundo que tem o dia a dia, né?
eu trabalhava, estudei, comecei a trabalhar, fui mãe muito cedo, então a gente acaba tendo uma vida muito corrida. E a minha não era diferente, né? Era uma vida de casa, trabalho, trabalho, casa, filho, né? Então era uma vida muito agitada. O que mudava naquela época é que eu não tinha esse olhar que eu tenho hoje. Eu acho que quando a gente passa a viver só a nossa realidade, o nosso mundo, o nosso dia a dia, a gente não cria simpatia com as pessoas. Então, a minha forma de ver o mundo, ela mudou a partir do momento que mudou a minha realidade do meu dia a dia. E como foi esse dia que você deixou de andar, assim, se você tem como falar um pouco desse dia para nós? Ai, o nó na garganta, que nem a gente fala. Garganta, né? É difícil. Não dá. É difícil falar desse dia. É difícil. É difícil. Então, a gente pode fazer assim, vamos deixar essa daqui e vamos falar dessa um outro dia, pode ser? Então, vamos lá. O que mudou na sua vida nessa nova fase? O que foi que te trouxe? O que mudou nessa nova fase? Eu vou pegar um ganchinho da anterior e vou responder essa com você. Ah, então tá bom, vamos lá. Respira fundo. Peraí, toma um golinho de Toma uma água. aguinha, né? Todo mundo aqui é seu amigo, então todo mundo vai compreender, né? Vamos lá. Eu deixei de andar em 2004, né? E falar desse dia mexe muito comigo porque literalmente mudou a minha vida. E eu posso dizer que mudou para melhor. Tanto que o tema da nossa live de hoje é a minha cadeira de rodas me libertou, né? E totalmente o oposto do que seria naquele dia. A grande maioria sabe que eu fui dormir, né? Após um dia comum de trabalho, eu fui dormir e quando eu acordei no outro dia, eu não andei mais. Eu poderia dizer aqui que a minha história terminaria aqui, né? Uma história curta e objetiva. Dormi, acordei e não andei mais. Sabe, Denise, e todo mundo que está nos assistindo, eu também aproveito para mandar um beijo para o Marcelo. Ó, Marcelo, um beijo para o Kevin, para a Vanessa, todo mundo que está aí comigo. Essa manhã que mudou a minha vida, eu tive todos os motivos para parar por ali mesmo, né? Porque, poxa vida, eu tinha 26 aninhos, eu estava no auge da minha vida, meu filho era uma criança ainda, eu estava prestes a casar com o João, uma pessoa muito abençoada, que Deus colocou no meu caminho. Então, quer dizer, eu tinha todas as alternativas. Ou eu lutava, ou eu desistia, né? Isso a vida me pôs muito fácil e muito claro na minha frente. E eu decidi lutar. E eu decidi lutar primeiramente por mim, pelo aquilo que eu acreditava, pelos meus sonhos, meus objetivos, e depois lutar por as pessoas que realmente estavam do meu lado, que acreditavam em mim e queriam que eu fizesse ali o meu melhor. Falar da mudança da minha vida, ela foi radical, né? Eu falo assim que hoje eu ando muito mais do que quando eu andava. Hoje a minha rotina, graças a Deus por isso, ela é uma rotina muito agitada e muito, muito acelerada muitas vezes, né? Às vezes o João puxa a minha orelha ali, ó, calma, devagar, maneira aí. Tentar segurar a Lady Rose, que é Não segura, né? não, nem de cadeira, nem sem cadeira, não segura. Por quê? Porque eu gosto disso. Eu gosto de estar me envolvendo, eu gosto de estar em atividade, eu gosto de estar com as pessoas, conhecer as histórias das pessoas e ali procurar fazer alguma coisa. Então, eu posso dizer que eu peguei desse limão, fiz uma boa limonada. Exatamente, exatamente. Às vezes o açúcar, ele desce um pouquinho, viu? Um pouquinho no final do copo, assim, a gente dá uma mexidinha, aí o açúcar volta e a gente
continua a nossa trajetória. Bacana, com certeza foi um gatilho e hoje a gente sabe que tudo isso reflete hoje, né? A gente gostaria de saber, lógico, né, que você teve dificuldades, né, para se adaptar, né, nessa nova vida que você tem agora, e quais são, né, algumas das dificuldades que você teve no momento dessa transição, né? Digamos, transição, né? Olha, a dificuldade ela foi muito grande. Estar numa cadeira de roda, viver essa dificuldade foi muito difícil. Está sendo até hoje muito difícil. Encarar uma nova realidade de vida, estar vivendo esse momento, não é fácil. É só quem vive mesmo que entende a responsabilidade que é estar sob uma cadeira de roda. E olha que eu estou falando não só das dificuldades, eu estou falando do dia a dia mesmo. Né? Eu falo assim, todo dia de manhã, eu olho para minha cadeira de rodas no pé da minha cama ali, no meu quarto, e todo dia de manhã, 16 anos, eu me faço a mesma pergunta: lutar ou desistir? Né? Ou você pega o seu problema, porque quem aqui não tem problemas? Né? Quem aqui não tem dificuldades? Os meus não são maiores e nem menores do que de ninguém, né? Então, quer dizer, é pegar a nossa vida, o que a gente tem em mãos, e fazer o nosso melhor. É isso que eu faço todos os dias. Assim, a gente gostaria de saber, assim, é uma pergunta, é lógico, né, que acontece, né? Mas, assim, se você já sofreu preconceito e que tipo de preconceito? Porque isso daí traria para nós, assim, que às vezes não tem a deficiência, uma luz, né, de como se comportar, de como, né, do que não fazer e do que fazer, né? Então, eu gostaria de saber de que tipo de preconceito que você sofreu. Olha, infelizmente, viu? Eu falo isso com muito pesar no meu coração, mas infelizmente o preconceito ele é muito grande com olhares das pessoas. Eu poderia aqui passar a tarde toda citando exemplos que eu já vivi, mas tem alguns que marcam muito na nossa vida. E eu vou contar um especial. Eu estava na feira e, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ter uma cadeira de roda motorizada e que me deu total autonomia de fazer as minhas atividades. Então, o João estava mais para frente e eu estava vendo alguns preços na feira, enfim. E eu vi uma criança passando por mim, olhou e eu dei um oi para ela, porque eu sei que o diferente chama atenção, né? Ainda mais para uma criança. O adulto já chama, uma criança muito mais. E ali a mãe do menino, deve ter aproximadamente na época uns 6 aninhos, alguma coisa assim, a mãe puxou o cinto daquela criança e bateu nela, no meio de todo mundo. E falou assim: para de olhar para essa mulher, não está vendo que ela não anda? Não é que ela falou tão nome pesado na época, eu prefiro nem repetir. E eu fiquei muito sentida com aquilo, tanto que eu voltei para trás. Eu voltei e falei com essa criança, com essa mãe, né? Na época, eu falei assim: não tem problema olhar, não tem problema perguntar. Isso é normal, a curiosidade, ainda mais vindo através de uma criança. Eu posso dizer que isso foi preconceito? Sim, mas não da criança, sim da mãe, né? Quando a pessoa vê um deficiente na rua, eles nos taxam, não falo de todos, mas a grande maioria, como pessoas incapacitadas, pessoas que não são capazes de fazer tal atividade, não conseguem se virar sozinha. E aqui vai até uma dica, né, de convivência. Pergunta se a pessoa quer ajuda, né? Pergunta se pode ajudar de alguma maneira, mas não saia também já atropelando. Tem muitos casos que eu conheço de pessoas que até mesmo com boa vontade foram ajudar num momento, mas que não era interessante aquela ajuda. Então, quer dizer, o preconceito ele precisa sair um pouco dessa nossa realidade. As pessoas precisam olhar para nós como pessoas comuns, independente se está numa cadeira de roda, se usa alguma muleta, ou tem alguma deficiência auditiva, visual, não importa, né? O importante é que somos seres humanos e todos iguais perante a Deus, né, Denise?
É verdade, é verdade. São detalhes que são muito importantes abordar. Tá até legal depois falar um pouco mais sobre esse assunto, né? Agora, a gente gostaria que, assim, você falasse de alguma experiência da sua vida, né? Uma experiência alegre e uma triste, né? Que, assim, não que a gente queira trazer isso, mas faz parte da sua história, né? E uma experiência alegre que você Nossa, possa contar para nós. Aí você pode contar primeiro a triste e depois a alegre, que aí já dá uma deu calma. uma quebrada, né? É isso. Ai, triste. Nossa, acho que se eu posso dizer assim, um momento muito triste na minha vida, que marcou muito a minha história, foi quando eu consegui uma vaga na AACD, lá no Ibirapuera. E quando eu cheguei naquele lugar, então, é um mundo ali dentro da AACD. Quem não conhece aquela realidade, eu deixo aqui o convite para conhecer. E eu falei, poxa, eu tô na AACD, né? Eu vou sair daqui o mínimo, puxando a perninha aqui e andando, né? Eu tinha aquela expectativa logo que eu deixei de andar, sair de lá pelo menos de uma outra forma do que eu havia entrado. E ali foram 5 anos de tratamento intensivos, extremamente puxados ali. E uma coisa que marcou muito a minha trajetória, que não muito legal, se eu posso dizer, é uma psicóloga na época, era meu aniversário, o meu primeiro aniversário como cadeirante, e eles tinham esse hábito de fazer festinha entre os pacientes, né? E o que ela fez? Eu ganhei uma cadeira de roda na época lá, eu não tinha, e ela pegou essa cadeira, me chamou numa sala e abriu a porta toda feliz e falou: Leite, aqui está o seu presente de aniversário. Era uma cadeira de roda vermelha com um lacinho em cima. Olha, não foi um presente bacana, não, viu? Acho que ali, literalmente, eu desabei, literalmente, e ali caiu minha ficha que minha vida não tinha mudado como eu queria. E você vê uma coisa tão, talvez boba, mas que marcou muito a minha história. E eu aconselho nunca mais fazer isso com ninguém, porque doeu, viu? Doeu e dói até hoje. Às vezes a pessoa assim não menciona, não tem a dimensão, né? Não tem a delicadeza em pensar no contexto, né? É um pouco da falta de empatia, né? Mas, assim, com toda a sua experiência e assim, com tudo que você vem passando para nós, acredito que todo mundo vai começar a pensar de uma maneira diferente, né? Agora aqui tem uma pergunta de que se tem algum momento que marcou a sua vida quando você deixou de andar. Tem algum momento que marcou? Esse daí eu vou contar no final. No final? Esse aí é Ah, uma história que eu contei, assim, no meu hall de amigos. 10 ah, pessoas conhecem essa história. Esse eu vou ah, deixar para o final. Quem estiver assistindo, segura aí, marca aí. Eu só conto essa surpresa no final, que eu vou chorar de novo, mas vale a pena vocês ouvirem essa história. eu li que você foi a primeira no município a realizar eventos em Arujá para pessoas com deficiência, né? Isso é o que a gente conhece, a gente sabe. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência que você vem trabalhando há anos, né? Disso. E eu gostaria. E quais são os projetos relacionados depois aos deficientes? Já emendando a pergunta, porque aí você já emenda uma na outra. Nossa, falar dos meus trabalhos em Arujá é algo que me enche de orgulho, sabia? Eu fui com muito orgulho e muita humildade também falando isso, de coração para todo mundo. Eu fui a primeira Muniz quando eu cheguei aqui, vivendo essa realidade, sentindo na pele a dificuldade do deficiente. E tá aqui já uma informação extremamente importante. Tem muitas pessoas com deficiência em Arujá e que eu não vejo na rua e nem vocês também veem. E eu falei, meu Deus, a gente não pode viver uma realidade dessa. E eu que sou ligada no 220 volts, eu queria trazer todo mundo para a rua. E foi aí, né, que com muito orgulho eu organizei a primeira tarde de vivências em Arujá. Foi um evento que resgatou as pessoas com deficiência a oportunidade delas saírem de casa, estarem em contato com outras e também ter uma vivência de quem não tem deficiência ter o contato com quem tem.
Mas olha, sobre os meus eventos, já fica também já um convite para todo mundo. Todos os próximos sábados eu vou estar trazendo aqui nesse mesmo horário detalhes sobre os nossos eventos que eu realizei aqui em Arujá. E o Muito primeiro bom. deles é a tarde de vivência. E eu tenho certeza que vai inspirar muito vocês. Deixa eu mandar um beijo aqui com uma amiga muito Isso. querida, Elaine, meu amor. Um beijo, a Elaine foi vovó esses dias. Parabéns pelo bebê, lindo, lindo de coração. Deus abençoe, obrigado por estar aqui prestigiando a gente nesse momento, viu? Saudades, minha amiga, se cuida. Próximo. Vamos lá. Agora uma pergunta assim, que já é explícita no seu rosto, né? Mas a gente gostaria de saber se você sente uma pessoa feliz e realizada. Já está no seu rosto, né? Mas, por favor, nos fale um pouco sobre isso. Me olhar no espelho de manhã, acredito que vocês vão entender. Me olhar no espelho de manhã e ver, além de Rose que é hoje, é motivo de muita alegria para mim mesma. Porque eu consegui, com muita dificuldade, mas com muita fé, com muita perseverança, superar tudo isso e vencer esse desafio, né? Eu consegui, com muita dificuldade, olhar para mim e falar assim, poxa, eu só não ando. Eu falo só no ando no sentido muito simples mesmo, porque a vida não mudou nada, né? A minha vida, pelo contrário, ela andou muito mais para frente do que paralisou, como muitos pensavam lá em 2004. Então, quer dizer, eu sou muito, muito grata a Deus, muito agradecida por todas as oportunidades que Deus tem me dado na minha vida, de estar com saúde, né? Acho que a gente tem a ser mais gratos a Deus por tudo que a gente tem, não é só os bens materiais, mas é o simples do dia a dia. E, nossa, se eu falar que eu sou feliz, eu sou mais do que feliz. Eu tenho tudo que eu preciso. Ó, Muito bom. deixa eu mandar um beijo, uma flor muito Isso, querida. tá bom. Leide Melo, ó, um beijo, meu amor. Obrigado pela presença. Ó, ele está aqui com a gente também hoje, o Lauro Lima. O Lauro Lima é um amigo, ó, vou nem falar a data, viu? Mas, ó, a gente estudamos juntos. Ó, Não. faz tempo. O Lauro, ele é um amigo muito querido, mora em Guarulhos. Temos várias lembranças da nossa adolescência junto. E é gostoso você ter amigos, né? Quando você olha para trás, você traz no seu passado amigos tão queridos como o Lauro. E também está com a gente também a Rosenilda também, amor, ó. Um beijo, minha querida. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Muito bom. A gente acabou conversando falando um pouco antes, né? Mas eu gostaria, né? E todos, né, gostariam de saber um pouco dos seus projetos, né? Como pré-candidata, né? Eu acredito que tenha alguns projetos em mente já. Falar sobre pré-candidatura é mexer em todo um contexto, né? Eu passei a viver uma realidade de uma pessoa com deficiência que não é diferente de um idoso, não é diferente de um obeso, que não é diferente de uma pessoa gestante, e não é diferente de uma pessoa com mobilidade reduzida. O que eu quero dizer com isso? É que todos nós, cidadãos, enfrentamos obstáculos e inúmeras barreiras todos os dias, né? Essa dificuldade de locomoção, essa dificuldade de comunicação, mesmo tendo na Constituição brasileira nos assegurando o direito de ir e vir livremente, na prática a gente sabe que não é bem assim. Então, isso é o que me motiva a mostrar, um dos meus projetos, é lutar, continuar lutando pela nossa cidade, não só apenas pelas pessoas com deficiência, mas sim por todo o contexto, porque nós precisamos de ter alguém que sinta a dor das pessoas na verdade. Porque é muito bonito a gente falarmos. É muito bonito aqui eu chegar nessa live, contar a minha história de superação, de motivação, é muito fácil, mas só vai lutar por nós, deficientes, ou por todo um contexto da sociedade, aquelas pessoas que vivem a realidade.
Então, um dos nossos projetos como pré-candidata vereadora é de estar, sim, conhecendo a dificuldade da população e elas terem na Câmara Municipal uma representante delas lutando igualmente por todos. Assim, você acabou de responder, né? E a gente gostaria de saber o que te motiva a inspirar pessoas, né, com ou sem deficiência, que no caso, né, foi o que você acabou de falar, mas se você quiser falar mais um pouco sobre isso. Eu acredito muito, sabe, nessa convivência. Eu acredito muito que a gente precisa ter esse contato. O que a gente conversou no começo da live. As pessoas, elas têm receio de se aproximarem de alguém que tem deficiência. Então, a gente pode começar essa conversa por aí. Nós não mordemos, né? A gente estamos aqui para nos unir, nos ajudar um ao outro, né? As pessoas têm esse preconceito que nós também falamos. Então, acho que a nossa grande motivação é estar interagindo mais com as pessoas. Sim, sim. Em 2016, você também foi candidata, né? Teve bastante votos, né? E agora você vai ser pré-candidata, né? E eu queria saber o que te motivou a tentar novamente, o que te inspirou, né? Olha, meus amores, quando eu decidi novamente a ser pré-candidata a vereadora, eu escutei muitas coisas. Como, por exemplo, assim, Leide, tem certeza? Leide, ó, você tem estômago para isso? Leide, será? Eu escutei muitas coisas. Mas o que eu posso dizer mediante tudo isso? Vocês agora conhecem a minha história, pelo menos um pouquinho dela, conhecem a minha realidade, me fizeram chorar aí, né? A gente teve um momento de emoção. Eu aprendo o seguinte: se a gente não tomar as decisões, alguém vai tomar por nós. Verdade. Então, se a gente não tomar as rédeas das nossas decisões, vai vir uma outra pessoa e vai tomar, né? O que a gente não pode é ficar acomodadas, esperando as pessoas tomarem por nós essas decisões. Você sabe o que me assusta? É pensar no imenso número de pessoas que conseguem não se envolver com política. Isso me assusta. Sabe por quê? Algumas pessoas, a minoria, se eu posso assim dizer, elas não se importam com política. A minoria. Mas a grande maioria, elas não participam por falta de conhecimento. E aí eu trago uma grande lição, que é o silêncio dos bons que ajuda a eleger os corruptos. Se nós ficarmos caladas, apenas fazendo live, ou apenas falando da dificuldade do dia a dia, não vai mudar nada. Se a gente continuar em frente à televisão, reclamando, falando mal do nosso governo, não vai mudar nada. Por isso que eu aceitei, porque eu cansei, eu vou ser muito sincera com vocês, eu cansei de terceirizar as escolhas. Eu vejo, meus amores, eu vejo sinceramente caminhos possíveis para a nossa cidade e aí para a gente poder fazer melhorias. E aí eu vou responder a sua pergunta anterior, com ênfase através de pessoas com deficiência, nas causas animais, são pessoas, coisas que a gente não vê, lideranças, e nos projetos sociais. Assunto esses que eu domino, porque eu vivo essa realidade, vocês conhecem o meu trabalho, conhecem os meus projetos e sabem que eu vou estar lutando por tudo isso. Eu acho que chegou o momento de dizer chega, chega de ser telespectadora, chega de ficar apenas em casa reclamando, né? O que a gente precisa de pessoas que nos representem, de pessoas que tenham o conhecimento da causa. E é por isso que vocês conhecendo a minha trajetória sabem que tudo que eu faço com muito amor, com muito carinho e, acima de tudo, é com muito respeito, porque a gente que está aí para poder lutar pelo povo não é só por uma classe, é lutar por todos. Olha, eu vou responder aqui um comentário do Marcelo. Marcelo, ele fala assim, ó, verdade, minha amiga, nós que vem ajudando o próximo, é verdade. O Marcelo está aqui como prova, um menino super do bem,
vejo aí acolhendo, ajudando todo mundo. Nós precisamos de apoio com projetos como do Cantinho da Leite e como do Marcelo. São pessoas do bem, pessoas simples. Eu vejo que ninguém, pelo menos do meu ponto de vista, né? Que ninguém é pré-candidato por ser. Tem muitos pré-candidatos que se prontificam a fazer isso pensando muito mais no próximo, visando o que ele pode, através da sua experiência de vida, ajudar o seu próximo. E é por isso que eu aceitei de novo esse convite, porque eu tenho todos os motivos para ficar na minha casa reclamando. Eu tenho todos os motivos, mas nenhum deles me pararam até hoje e não vão me parar amanhã. Ah, bacana, muito bom. Agora, né, por fim, né, eu gostaria, né, qual que mensagem você deixaria para nós que amigos, pessoas que te admiram tanto, que mensagem você deixaria para nós que torcemos por você? Olha, antes de deixar a mensagem final, eu vou contar aquele segredo. Ah, é verdade. Olha, quase que eu me esqueço. Eu vou contar, ó. Mas eu vou contar, não contem para ninguém, viu? É segredo. Ah, mas vai ficar gravado, Leide. É segredo. Só quem está assistindo que vai saber. Ah, então tá bom. Logo, logo que eu deixei de andar, eu tive uma fase da minha vida que foi muito difícil encarar a cadeira. Eu acho que foi muito, posso dizer, normal, se eu posso assim dizer, né? Porque, poxa, eu andava, de repente deixei de andar. E espiritualmente, falando de uma fé maior, é muito difícil isso. Você vê a sua vida dando uma pausa tão grande, uma placa de stop tão grande, e você saber o que está acontecendo. E foi nessas fases de, posso dizer assim, de baixo astral, né? Essas fases tão difíceis que eu passei. Houve um momento que. Ai, ai, viu? Olha o nó na garganta de novo. Houve momentos que eu pensei em não lutar mais. Né? Eu acho que teve aquele momento que eu falei assim, poxa, não dá mais. Eu tô tentando, tô lutando e não estava vindo nenhum resultado naquela época. Isso há 16 anos atrás. Mas aconteceu uma coisa que mudou totalmente a minha vida. Hoje, quem saiu lá fora, né? Quem saiu um pouquinho de casa, viu que está um dia lindo lá fora, um sol maravilhoso. E há 16 anos eu posso voltar na minha memória e estava um dia exatamente como hoje. Eu estava sozinha, o João não estava comigo, ele havia saído para resolver alguma coisa. E eu estava numa área da minha casa que eu morava na época. E ali, eu falando com Deus, acho que todo mundo tem esse particular com Deus, né? De você falar, poxa, pai, né? Tantas pessoas aí, justo eu, né? Por que isso está acontecendo comigo? E eu caí em um particular com Deus muito, muito íntimo mesmo. E aqui eu não estou falando de religião, eu estou falando de fé, né? De um Deus que é Deus de todo mundo. E eu falei para Deus assim, olha, pai, eu não aguento mais. Realmente eu estou no meu limite. Ou o senhor fala, me dá uma luz aí, me dá uma direção, ou realmente eu não vou conseguir passar por isso mais sozinha. Meus amores, aquela tarde, de repente o tempo mudou, literalmente para chuva. Esse tempo virou assim, um estalar de dedo, virou. E à minha frente, se eu andasse, eu conseguiria pegar 2 arco-íris que havia na minha frente. Então, vocês imaginem a cena. À frente de vocês, andando, 2 arco-íris, a coisa mais linda e mais brilhosa que eu já vi na minha vida. E quem aqui conhece, já leu alguma vez na Bíblia, arco-íris representa a aliança que Deus fez conosco aqui na Terra. E aquele dia em diante eu escutei uma voz muito doce e muito suave que falava assim para mim: Filha, eu sou contigo. Filha, não temas, não temas, é uma fase. E tudo tem um propósito nessa terra. E Deus ali começou a falar o meu coração. E aí, a gente está falando, volta de ser uma religião, meu Deus.
E aquele momento que eu senti a paz que eu buscava, ou as respostas que eu procurava, naquele momento, eu falei para mim mesmo e para Deus que eu nunca mais iria reclamar da minha vida. Muito Que bom. eu iria olhar no espelho e ver uma coisa que eu não queria ver, que era a cadeira de roda. Então, aquele dia é uma emoção muito. Entendo que essa emoção não é de tristeza. Essa emoção ela tornou de alegria, porque eu consegui, eu olho a minha história hoje e vejo, nesses 16 anos, o quanto Deus tem abençoado tantas e tantas pessoas, né? Como a gente tem conseguido alcançar tantas vidas e através desse testemunho ou dessa história, né? Como preferirem, a gente tem conseguido mostrar para as pessoas que não importa a sua condição física, não importa o seu estado financeiro, não importa nada. O importante é você ter fé e acreditar que tudo vai dar certo. Então, Muito é essa fé, que é essa mensagem, né? Eu termino essa live com essa mensagem. Acho que não tem nem muito mais o que dizer depois disso, né? E dessas emoções, porque a gente precisa acreditar que tem um Deus que cuida de nós e que tudo vai ficar bem. Não importa como é que está hoje a situação, mas tudo vai ficar bem. Tudo dá sempre certo, né? No É final. verdade. A gente fica muito agradecido, né, por tudo que você vem, assim, passando para nós, né? Tudo com muita transparência, né? A gente percebe que é tudo muito natural, é tudo muito real, e a gente, assim, espera que ver mais, né, dessas lives. Acho que o pessoal também tem bastante pergunta, tem bastante Sim, dúvidas, né? E que possam mandar para nós, né? verdade. Olha, fica aqui. Eu estou vendo bastante comentários na live. A Vanessa, meu amor, que linda. Que Deus te abençoe, viu? Um beijo. Guerreira também, você é muito guerreira. É muito gostoso receber esse carinho de todo mundo. Pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho, estão próximas da gente, né? Desde o começo. Eu não consigo ler todos os comentários, porque eles vêm de forma muito rápida, né? Podia ser mais devagarzinho, mas eles vêm de uma forma muito rápida, mas olha, eu me prontifico a estar respondendo todo mundo depois, em particular, ali, respondendo no retorno para vocês. Eu acredito que esse sábado, assim como o meu, né, de muita emoção, fica no coração das pessoas essa nossa mensagem. Fica aqui o convite para o próximo sábado, quem quiser acompanhar a nossa próxima live nesse mesmo horário, a gente vai estar falando sobre nossos eventos. O primeiro vai ser a tarde de vivência, o primeiro projeto social que a gente realizou aqui. Então, próximo sábado, já convido vocês para estarem com a gente e assistindo. Olha, não tem nem como achar uma palavra para agradecer todo esse carinho, todas essas palavras de amor, de incentivo, cada UP que vocês dão me faz acreditar ainda mais e ter força. Rita, Maria, Deus abençoe grandemente você também. A Rita participou da nossa live, né? A nossa primeira live, a gente fizemos, a Rita deu super apoio, compartilhando a sua história também de vida com a gente. Ó, o Kevin também, Kevin, que Deus te abençoe grandemente a sua vida, te cubra com bênçãos de Deus. Então é isso, meus amores. Olha, obrigado mesmo de coração. Obrigado por estarem aqui com a gente, por ter compartilhado, por cada recado. Denise, ó, um beijo, meu amor. Obrigado por estar comigo nessa trajetória. E a gente está aqui. O que vocês precisarem da gente, a gente se coloca à disposição. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha depois aí, deixa um comentário e eu aguardo vocês da próxima. Deus abençoe, viu? Beijo. Tchau. Tudo aquilo que o inimigo supostamente levou de você, que você se sente injustiçado com isso, Deus manda dizer para você: eu tenho capacidade de restituir.
E como que o inimigo é envergonhado? Como que Deus envergonha o inimigo dela? Envergonhando a pessoa que é usada por ele. Então a pessoa pode ter passado a perna em você de várias formas. A pessoa pode ter tirado algo que é seu por direito. Ter ludibriado você. Ter mentido pra você. Ó, isso daqui custa 10 reais, mas aí chega pra pessoa e fala que aquilo ali custou 100 reais, custou 1.000. Isso é roubo. Então, a pessoa pode usar todos os meios. A espiritualidade está julgando tudo. Deus sabe quem é honesto e quem não é. E a cobrança chega. Então Deus manda dizer para você que fora da justiça de Deus tem muita injustiça. Mas dentro da justiça de Deus tem grandes rebuliços. Dentro da justiça de Deus tem restituição. Dentro da justiça de Deus, muitas coisas irão acontecer a teu favor. Então descansa. Tem coisa que dói, até porque você confia. E você nunca imagina que a pessoa vai fazer isso. Vai driblar você, tirar algo que não pertence a ela, criar situações para te trazer prejuízo. Mas Deus, ele sabe medir as coisas. A balança de Deus tem 2 medidas mais justas. Não é igual a justiça humana, que tem uma balança injusta. Então ele manda dizer para você que ele sabe o que está sendo feito. Ele sabe o que foi feito. Mas ele vai chegar na sua vida com restituição. E você precisa crer nisso. Tá? E descansar. E ficar esperto, né? Ficar esperta. Sabe que a pessoa age desse jeito? Então tenha sabedoria. Tenha sabedoria. Que é certo, que é errado. E não deixa a pessoa arrancar aquilo que é seu mais. Começa a dizer não. Começa a sair fora de compromissos que não pertencem a você. Não deixa a pessoa arrancar de você aquilo que é seu por direito. Então tenha sabedoria, tá? Mas Deus manda dizer para você: eu estou chegando para restituir tudo aquilo que foi arrancado. Mas também estou chegando para colocar alguém aí na moeda. Eu estou chegando para fazer justiça. Então deixa Deus agir. E não peça misericórdia. Deixa Deus trabalhar. Porque se você colocar a mão nisso, com dó da pessoa, né? Tem gente que é assim, né? É roubado, é humilhado, é traído, é cuspido, escarrado. É tudo no lado. Aí, na hora que Deus começa a espremer, que Deus começa a fazer justiça, que Deus começa a mexer naquilo que a pessoa gosta, que a justiça de Deus, ela é violenta. É violenta. Aí você vai falar assim: ah, mas a pessoa tem um velocípede lá, mas o negócio dela é a bicicleta. Deus destrói a bicicleta dela. Deus manda um temporal aqui e arrebenta a bicicleta inteira. Você vê a bicicleta pulando na rua do bairro inteirinha. Na hora que ela pegar a bicicleta, tá toda torta. Porque aquilo ali dói nela. Então Deus sabe o que dói na pessoa. Aí você vai querer fazer justiça com as suas mãos, achando que você vai ferir a pessoa, que a pessoa vai ter consciência, que a pessoa vai mudar. Não vai mudar. Ela não vai ter consciência, você não sabe o que dói nela. Então a gente colocar a mão quando Deus está tratando é muito complicado. Porque a justiça dele vai vir para você primeiro, para depois tratar no outro. Você tem que aprender a respeitar o agir de Deus. O trabalhar do Senhor. Se você faltar com respeito com Deus, você está complicado. Então não peça misericórdia. Não tenha dó. Porque Deus sabe o que está fazendo. Irmãos, eu já vi Deus colocar a gente na moenda e a pessoa não criar vergonha na cara e continuar do mesmo jeito. A pessoa fazer coisas absurdas na internet, a pessoa roubar, a pessoa desviar um monte de coisa, fazer um monte de coisa errada, de atrocidade. Não mudou. E passou pela moeda, hein? Deus arrancou carro, Deus tirou emprego, tirou dinheiro, trouxe vergonha, permitiu o processo criminal nas costas. A pessoa não aprendeu. A pessoa não mudou. Então, se a gente pede misericórdia para Deus, vai lá colocar a mão, fica com dó, meu Deus do céu. Misericórdia. O que você está fazendo? Você está alimentando um monstro que depois você não vai conseguir controlar. Então deixa Deus agir. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer. Não coloque tua mão, porque a justiça de Deus está chegando nessa causa. E Ele vai fazer do jeito dele. Você só tem que assistir e deixar. E tomar posse da restituição que Deus vai trazer para sua história. Você vai falar assim: ai, dela, mas vai trazer da pessoa? Talvez não traga nem da pessoa, porque a pessoa às vezes vai ficar
sabe, falida. Não vai nem ter para te pagar. Deus traz de uma outra fonte, através de uma outra porta. Ele restitui de um outro jeito. Uma coisa que eu sempre falo, irmãos, não perca tempo de, sabe, de processar pobre. Você vai processar pobre para quê? Para gastar dinheiro com honorário e não receber nada no final? A pessoa não tem nada. Então não perca tempo de processar pobre. Teve uma experiência que eu passei com Deus esses dias aqui, Deus falou pra mim, falou, olha, tô te dando livramento, porque eu não tenho condição. Tô te dando livramento porque você não tem condição. Se eu te der causa ganha, você vai passar 20 anos da sua vida cobrando, um processo em cima do outro de cobrança, um processo em cima do outro, que eu vou gastar fortunas com honorário de advogado para reaver um dinheiro que a pessoa não vai ter condições de me pagar. Por quê? Porque Deus vai deixar ela numa escassez tão ferrada que ela nunca mais vai entrar na vida de ninguém para roubar. Então, o processo de Deus, ele é muito maior e melhor do que o nosso. Só que nós não compreendemos o agir de Deus. Mas tem coisas que Deus faz no nosso cenário que é livramento. E ele restitui aquilo que foi roubado da gente de uma outra forma, porque aquela pessoa que te roubou, ela vai ficar pobre. Ela vai ficar sem dinheiro para nada. Deus vai deixar ela numa escassez absoluta, para aprender a nunca mais fazer isso com os outros. Então nós temos que deixar Deus agir e deixar Deus trabalhar. A justiça de Deus funciona desse jeito. Se você não sabia, agora você está sabendo. Deus cobra, espiritualidade anota tudo, cobra tudo. O que você tem que fazer agora é só confiar em Deus. Se não vier dessa fonte, muitos aqui, um grupo aqui não vai receber da mesma fonte, que a pessoa vai falir. A pessoa não vai ter para onde correr. A pessoa fez para te humilhar, a pessoa fez para te escravizar, para te segurar. Ela vai pagar o preço do que ela fez. Vai ficar numa situação difícil. Mas você receberá de uma outra forma. Então deixa Deus trabalhar. E não coloque a tua mão, porque Deus sabe o que está fazendo. Tá? Irmãos, o evangelho que eu prego talvez não seja o que você queira ouvir. Mas é o evangelho verdadeiro. É o que acontece na vida das pessoas. A vida das pessoas não é uma novela, sabe, romântica, que tudo termina bem. Não. Aqui é um laboratório para os espíritos evoluírem. Por isso que você está encarnado nesse corpo aí. Seu corpo vai voltar para essa matéria, que é essa terra aqui, mas o seu espírito vai ter que ficar em algum lugar. Eu espero que seja com Deus, porque seu espírito é eterno. Então, busque a sua espiritualidade, busque evoluir espiritualmente, sabe? Fique mais próximo de Deus, o máximo que você puder, para que você possa vencer as batalhas dessa terra. Porque longe de Deus, já falei para os irmãos, é choro e ranger de dente. Aqui, vivendo aqui, é choro e ranger de dente. Isso daqui não é só que vai pro purgatório, que algumas religiões falam, pro umbral, vai pro inferno, não sei como que você quer chamar. O choro e o ranger de dente começa aqui. O que as pessoas fazem para as outras pessoas aqui nesse plano, elas vão pagar aqui para as outras pessoas assistirem, porque Deus é vivo. E ele vai mostrar a justiça dele aqui para as outras pessoas aprenderem com o erro do outro. Quem é burro vai aprender errando. Quem é inteligente, quem tem sabedoria, vai aprender vendo o outro se lascar. Ó, aquele cara ali fez isso, isso e isso, eu não vou fazer aquilo ali, não. Eu vou sair fora, porque se eu fizer igual, eu vou pagar o preço que ele tá pagando. Porque é assim que funciona. Tá? Então deixa Deus agir. E não pressione Deus, essa pessoa tem que me restituir. Ou você deixa Deus fazer justiça, que vai doer muito mais a justiça de Deus nessa pessoa. Ou você vai ficar a vida inteira escravo dessa pessoa, querendo um dinheiro que ela não vai te pagar. Então, se eu fosse você, eu abria a mão. Ser materialista demais nessa terra faz de você uma pessoa pobre, uma pessoa escrava do dinheiro. E o final da tua vida vai ser um final doloroso. Tem gente que acumulou riqueza a vida toda, correu atrás de status a vida toda e no final da vida ficou sozinho, porque as pessoas morrem. Ficou com dinheiro, com um casão apodrecendo e não tem ninguém para cuidar, para pegar na mão, para ajudar. Não tinha ninguém. Abandonaram na hora que a pessoa ficou doente. Quando a pessoa estava boa, oferecendo, estava ali. Quando a pessoa não estava, chutou, que era laço. Que é assim que eles fazem. Então, ser materialista demais é complicado. O caminho não é esse. Não é esse. Tá? Então, tenha sabedoria. Porque a ganância destrói as pessoas. Você pode até falar assim, mas no meio artístico tem um monte de gente com dinheiro. Mas vai ver a vida no interior dessas pessoas.
Vai ver como que tá o interior dessas pessoas. Porque postar foto é fácil. Você tem um cenário bonito, a foto fica linda. Você pode ser horroroso. Você meter um óculos escuro, todo mundo fica bonito. Você faz uma pose, a pessoa pode ser horrorosa. Coloca uma taça na mão, acha que tá abafando, vai lá e tira foto. E o interior da pessoa? E quando Deus, dentro do poder que Ele tem, traz doenças para essas pessoas? E quantas pessoas que ficaram milionárias aí ao longo da vida, que vocês ficam assistindo essas coisas, ficam só se contaminando, né? Que hoje você olhar pessoas mais antigas, hoje você olha, são pessoas que estão no asilo, jogadas, estão largadas, perderam tudo que tinha. Porque chega uma hora que não consegue administrar o que tem, não tem saúde. E tem gente que não cuida da saúde, né? Tem gente que vive à base de vício, chega uma hora que a saúde fica mais escassa ainda, fica mais velho, mais rápido, fica sem saúde mais rápido. Então vamos atentar para a vida, irmãos. Vamos atentar para a vida, tá? Passar nessa existência aqui sofrendo, isso é loucura. Tem um Deus que traz paz, riqueza, restitui tudo. Então vamos buscar a nossa espiritualidade, a nossa evolução, tá? Deus manda dizer para você, sem justiça você não fica, só que eu vou fazer a justiça do meu jeito. E você vai receber o dinheiro que levaram de você do jeito de Deus. Vai dar certo? Do seu jeito não vai dar certo. Então deixa Deus agir. Você vai falar assim dela, mas eu já abri um processo, pode ser que eu abra um processo. Se Deus autorizar você a abrir um processo, você abre o processo. Mas não fique fixado em parte jurídica, porque demora anos. Para contemplarem um processo nesse país é 1 ano e 2 meses, 1 ano e 6 meses. Para verem o seu processo. Aí você vai passar 4, 5 anos esperando uma indenização que não vai vir nunca. Se você se apegar a Deus, você prospera. Agora, se você ficar grudado no processo, você vai ficar pobre. Porque você não vai trabalhar, você vai ficar só pensando nisso. Você não vai abrir leque de oportunidades na sua vida, de coisas que você poderia fazer para ganhar um dinheiro. Você vai ficar grudado numa coisa que não vai sair tão fácil. Eu falo por mim. Tem processos que eu ganhei, que tá aí na justiça já há 7 anos. Agora, vocês acham que eu vou ficar esperando esse processo para resolver minha vida? Não, eu vou batalhar, vou estudar, eu vou correr atrás do meu, porque eu vou crescer de outro jeito. Se esse dinheiro vier, é lucro, se não vier. Então, ó, pé no chão, tá? Sabedoria. Porque fazer as coisas no sentido da vingança, fazer as coisas no sentido de ficar dependente daquilo, você vai se complicar, vai acabar com o seu emocional e você vai estagnar em uma situação que não vai sair nunca. Ah, uma hora sai. Mas você não pode ficar esperando isso, você tem que entregar nas mãos de Deus e fazer a sua parte. Tá? Então descansa no Senhor, que Deus sabe o que faz, irmãos. Viva com sabedoria e com o pé no chão, que você tem vitória. Tá? Toma posse dessa restituição. E creia que Deus tem capacidade de fazer isso por você. E Ele vai fazer. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.